Minha voz e como eu deixo ela mais feminina. Oi, gente, meu nome é Estela e a pedido de um inscrito, esse vídeo foi, gente, um inscrito pediu e eu atendi o pedido dele. Então, se vocês comentarem, eu vou atender o pedido de vocês. Esse inscrito comentou, Estela, faz um vídeo falando sobre a sua voz e como você deixa ela feminina. Enfim, moço, o vídeo vai ser sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre a minha voz e também dar algumas dicas pessoais. Algumas eu pesquisei, mas como eu não sou profissional, eu não posso, tipo, dar certeza que funciona, entendeu? Mas eu vou trazer algumas, vou falar algumas dicas pra vocês, sim, pessoais, que eu fiz e eu vi que deu certo, e que eu pesquisei. Aí fica ao critério de vocês. O que acontece? A minha voz é uma coisa que me causa muita disforia. Por que, Estela? Eu não acho a minha voz feminina, eu não gosto da minha voz, eu realmente não gosto. Na sala de aula, por ter muita gente que faz muita piada, que eu já vi comentário transfóbico, eu nem gosto muito de conversar dentro da sala de aula, porque eu realmente não gosto da minha voz, eu acho a minha voz muito masculina. E assim, tem umas horas que você tá distraída, você acaba falando um pouco mais grosso, tipo assim, um pouquinho. Por exemplo, assim, uma coisa mais assim. E eu já fico assim, meu Deus do céu, o povo vai me tacar um tijolo, ele vai falar, olha a voz de homem barbado. E eu vou ficar, meu Deus do céu. Enfim, eu não gosto da minha voz. Não é de hoje, mas eu não gosto da minha voz. Eu acho que foi muito por influência de outras pessoas durante o meu crescimento. Eu planejo fazer cirurgia de mudança de voz pra tirar o gogó também. É a minha segunda cirurgia com mais prioridade, eu acho. É porque tem duas cirurgias que eu quero fazer, que é a da mudança de voz e a redesignação sexual. As duas estão assim, que é as minhas maiores disforias. Vamos falar sobre a minha voz? Moço, o que acontece? Antes da minha puberdade, eu comecei minha transição. Depois que eu já estava passando pela puberdade, eu comecei a tomar hormônio agora com 17. Então já passei lá pela puberdade, daquele ápice, entendeu? Então meio que a minha voz tá praticamente formada. Não vamos falar numa região masculina? Não sei como explicar, não sei como falar profissionalmente, né? Tecnicamente, medicamente. Enfim, antes da minha adolescência, antes da minha puberdade, a minha voz quando eu era criança era fina pra caralho. A minha voz era muito fina mesmo, era uma voz mais feminina, bem esquilete. Então eu já era um menininho afeminado, né? Infelizmente eu era um menino na minha infância, porque, né? Enfim, aí tava lá eu, moleque, criança, com a minha voz feminíssima, a voz aguda, esquilete, Beyoncé, entendeu? E eu gostava dela assim, eu gostava dela aguda, eu já me sentia confortável com ela aguda. Por que será, Estela? Por que você criança se sentia confortável com a sua voz aguda e feminina? Porque as pessoas falavam, ai, mas você é menina, sua voz parece de menina. E eu ficava assim, mentira, ai, fala mais. Nossa, Karen! Você no canal! Mas enfim, minha voz era bem feminina, bem aguda, e aí chegou a puberdade e minha voz deu realmente uma engrossada. A minha voz não era assim, era muito mais aguda. Então assim, a puberdade realmente veio com as mudanças, a minha voz ficou igual aqueles rádio antigo que fica indo e voltando, que falha. Até que agora ela estabilizou, lá pelo ano passado, em 2023 ela deu uma estabilizada. E agora eu consigo usar ela sim, de um jeito mais feminino, com treino e com certas técnicas. E é isso, gente. Basicamente falar assim, se você fez algum procedimento na sua voz, nas suas cordas vocais? Não. Minha voz era fina antes da puberdade. E eu acho que depois da puberdade ela engrossou, mas ela não engrossou tanto assim como ela podia. E eu realmente queria saber por que eu tive que ter esse pomo de Adão. Sendo que a minha voz nem é tão grossa assim. Ai, mas você não acabou de falar que você não acha sua voz feminina? Eu não acho a minha voz feminina, mas eu sei que ela não é tão grossa igual de outras mulheres trans, que sofrem com isso mais do que eu. Eu tenho esse senso, entendeu? Mas eu não gosto da minha voz, meus amores, eu vou fazer o quê? E Nela, o que você fez pra deixar a sua voz mais feminina? Que é a outra parte da pergunta. O que acontece, moça? Eu sou uma pessoa que eu não gosto da minha voz, mas eu gosto muito de cantar. Isso mesmo, eu amo cantar, gente. Eu amo cantar mesmo. Pra mim é uma terapia. Eu escrevo muito poema, eu escrevo muita letra de música que quem sabe algum dia eu consiga postar.
eu tenho um costume de pegar músicas de artistas que eu gosto, por exemplo, a Caliutes, e eu pego o instrumental de uma música dela e escrevo uma letra por cima dele e canto. Inclusive, se vocês quiserem que eu posso estar postando. E aí eu faço isso, gente. Então, basicamente, o que realmente me ajudou mesmo, acho que foi cantar. Porque eu pesquisei bastante como usar a voz de cabeça, como fazer uma voz mais aguda, tipo, atingir nota aguda. Coisa que eu ainda não consigo direito, porque eu tenho muita dificuldade. Mas que me ajudou, entendeu, gente? Então, uma dica minha pessoal é canta. Começa a cantar, começa a gravar pra você comparar os resultados. Porque quando eu comparo a minha voz hoje com a minha voz de 6 meses atrás, eu fico em choque. Mas é isso, acho que a minha maior dica é essa, gente. É começar a cantar. Começa a cantar, começa a pesquisar no YouTube, gente. No YouTube tem muito vídeo bom, tem muito canal bom que fala sobre isso. Então a minha dica principal é comece a cantar. Por quê? Porque lá no canto, gente, tem as técnicas vocais, por exemplo, a voz de peito, a voz de cabeça, a voz mista, entendeu? Os agudos e tudo mais. Então, mesmo na hora de falar, você pode falar meio cantado e usar sua voz de cabeça, por exemplo, que é a que eu uso pra conversar normalmente, entendeu? Quando eu quero deixar minha voz feminina, suave, delicada. É isso. Aí agora eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Algumas dicas que eu vou dar agora, por exemplo, é ver filme, série e tentar imitar o modo que algumas mulheres falam. Por exemplo, se você vê uma mulher que você acha o modo dela de falar muito delicado, muito calmo e feminino, vai estudando a voz dela e tenta imitar ela de uma maneira que não agrida a sua garganta, não força. Gravar a sua voz mesmo, vai conversando, pega um poema, um texto pra você ler e grava pelo menos 1 minuto. E a cada dia que você passar, vai tentando subir um pouco mais sua voz. Mas eu vou deixar uma coisa ressaltada. A voz feminina não é você ter uma voz super aguda, super fina. É você conseguir se expressar com a maneira que você é, da maneira que você se vê que você é. Então, é isso, amores. Não fiquem se cobrando, não julguem sua voz, tá? Gravem sem julgamento, porque é tudo um processo. Voz é treino também, gente. É treinar mesmo, é você pegar, tirar um tempo pra você treinar. Essa vai ser a segunda dica pessoal minha, além de cantar, que também é a dica que eu vi na internet, né? Mas que é uma coisa que eu vi, foi uma influencer falando muito tempo atrás, eu nem lembro quem é ela. Foi antes mesmo da minha transição. Ela era uma mulher trans, ela deu uma dica que eu me lembrei até hoje, mas eu não lembro quem é ela, eu queria lembrar. Que é o quê? Se você quer ter uma voz mais feminina, é só você conversar como se você estivesse falando com um animal de estimação ou com uma criança. Sabe quando você vai falar com uma criança que você deixa a sua voz mais suavezinha, mas tipo assim, que gracinha esse neném, vem cá neném, olha que gracinha, meu Deus do céu, entendeu? Uma voz mais assim. Ou quando você vai brincar com seu cachorro, quem é o menininho da mamãe, entendeu? É isso, gente. Essa dica funciona pra cacete. Foi o que me ajudou muito, além de cantar, quando eu ia sair na rua pra conversar com os outros, eu falava, ai, peraí. Postura também ajuda muito. Postura, a gente sempre mantém a postura e respiração estável. Aí você vai lá conversar com a pessoa, finge que ela é um neném, finge que ela é uma criança. Oi, boa tarde, tudo bem? Seu trabalho? Não, ainda não trabalho não, tenho só 18 anos. Sim, entendeu? Fala bem assim, com calma também, gente. Falar com calma deixa você com uma voz mais feminina, com uma expressão mais feminina. Falar sem mastigar as palavras, entendeu? Não ficar freneticamente. Fala com calma, com delicadeza, fala todas as palavras, todas as letras, todas as vogais. Enfim, eu tenho muitas dificuldades na fala, que a minha língua é presa. Mas tudo bem. E eu acho que é isso, amor. Basicamente, as duas dicas é cantar, começa a cantar e gravar sua voz. E falar como se você estivesse falando com uma criança ou com um bebê. Mas agora eu vou voltar lá no assunto de cantar para explicar melhor por que ajuda. Porque, por um exemplo, antes da minha transição, eu falava com a voz aqui, ó, no peito. A ressonância da minha voz era no peito. Você sente tipo uma certa vibração na hora de você falar. Se algum profissional ver isso e quiser corrigir tudo que eu tô falando nos comentários, pode, porque eu não sou profissional, eu tô fazendo esse vídeo de coração. Porque a pessoa, esse ser pediu, esse meu inscrito pediu, e eu estou falando isso pra ajudar a Mapoa, porque a gente tem que se ajudar. A gente que não tem dinheiro tem que se ajudar, que não tem condição.
Não sei se é o caso da pessoa, mas o meu caso é. Enfim, então se você for profissional e quiser corrigir, corrija. Mas aí você fala com a voz de peito, quando você tem uma voz masculina. Por um exemplo, você chegava nos lugares e falava assim, oi, meu nome é Estela, não, 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 não. Agora, quando você fala com a voz de cabeça, com a ressonância aqui, ó, frontal, no nariz e na boca, você chega e você fala como? Oi, meu nome é Estela, nananana. Deu pra sentir uma diferença? Eu espero que sim. Vocês entenderam o que eu quis dizer com a ressonância? Se você colocar a ressonância da sua voz aqui no peito e na garganta, a sua voz vai sair masculina. Por um exemplo, novamente, se você cantar... Oh, viu como a minha voz saiu muito forte, muito masculina? Agora, se você coloca a sua ressonância frontal aqui, ó, na cabeça, você usa sua voz de cabeça, nariz e boca. E nariz é uma coisa, dependendo do jeito que você usa, ela fica nasalada, fica com uma voz assim bem a Paty do Chaves. Mas enfim, eu vou dar um exemplo. Se você se você coloca a ressonância da sua voz aqui na boca e na voz de cabeça, vocês vão entender. Aí fica uma coisa mais assim, ó. Entendeu? Deu pra sentir a diferença de quando eu coloquei a minha voz no peito e quando eu coloquei a minha voz aqui, ó, na boca e no nariz, na voz de cabeça? Por isso que eu falei que cantar ajuda, porque você entende o modo de você usar a sua voz, entendeu? É a mesma coisa das cantoras. Por exemplo, vou citar a Beyoncé. Igual quando ela faz aqueles graves dela, uma voz mais firme, a voz dela tá por aqui. Agora, quando ela faz os agudos dela, aqueles melífonos belíssimos, a voz dela tá aqui, ó, na cabeça. Novamente, se você for profissional e quiser corrigir, corrija. Eu não sou. Mas eu acho que deu pra vocês entenderem, amores. Se vocês quiserem que eu poste vídeo cantando. Por quê? Porque eu tenho covers gravados, mas eu não posto. De vez em quando eu mando uns vídeos bem zoados pra uma amiga minha que canta também. Só bem zoado, eu nunca mando a versão completa não. Mas se vocês quiserem eu posto sim. Mas é isso, amores. As minhas dicas eu acho que são essas. Infelizmente eu não sou profissional. Eu recomendo pra você que realmente quer ter uma voz feminina sem ter que fazer cirurgia, ir no fonoaudiólogo, numa fonoaudióloga, porque eles são profissionais, eles vão te dar técnicas, eles vão saber seu tipo de voz, vão saber o que é melhor pra você, qual exercício é melhor. Então é isso, mas se você não tem condição como eu, pesquisa no YouTube, pesquisa como cantar, técnicas vocais, pesquisa vídeo de fonoaudiólogo, porque tem alguns que fazem os conteúdos de graça pro YouTube. Então vai atrás de tudo que é de graça, que pode ajudar vocês. Eu espero que essas dicas sirvam pra alguma coisa, ajudem de alguma maneira você que vê isso. Mas é isso, novamente, se vocês quiserem que eu poste vídeos cantando com a minha voz, eu posso. Porque eu gravei uma música que chama Creepy, do Radiohead, acho que é assim que fala. E eu gostei bastante, eu não gosto da minha voz, mas eu gostei de quando eu cantei essa música. E é isso, amor. Então esse foi o vídeo, amores. Eu espero que ajude de alguma maneira. Se vocês quiserem dar mais sugestão de vídeo sobre transição, pode dar sim. Eu vou dar o meu melhor pra trazer o que eu realmente acho que pode ajudar, gente. Mas sou só uma garotinha que tem que se virar nos 30 quando o assunto é transição, quando o assunto é melhorar alguma coisa do meu jeitinho em casa mesmo, pesquisando. E é isso, né, amores? Mas eu espero que esse vídeo ajude, eu espero que esse vídeo faça vocês irem pesquisar, faça vocês terem mais motivação. Mas é isso, gente. Canta, lê e usa a voz como se vocês estivessem conversando com criança ou algum animal de estimação, que vai dar tudo certo. E não julga a voz de vocês, gente. Sejam gratos porque vocês têm uma voz pra falar, que vocês podem se expressar e se comunicar. Toda vez que eu fico odiando demais a minha voz em um ponto que eu vejo que tá extremo, eu sempre penso nisso, porque tem muita gente que queria ter uma voz pra poder conversar e falar pras pessoas o quanto que ama, cantar, rir, e não pode, entendeu? Não tem essa condição, e isso é triste. Então assim, por mais que você não goste da sua voz como eu, seja grato porque você tem uma voz pra você poder falar, porque você pode ir atrás de mudar isso de alguma maneira, seja com cirurgia ou não. É isso, meus amores. Um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo.